Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos falar de Champions League, finalmente aí de volta, né? E finalmente sim, né? 2 semanas é muito tempo sem a Champions. E vamos falar de 2 jogos, né? Que não dá pra assistir todos os jogos, né? Mas 2 jogos me chamaram muita atenção hoje, né? Deve ter sido os jogos que a maioria deve ter visto, né? Tottenham e Bayern, né? Que era um confronto esperado, 2 times lá de mais alto nível. Tottenham do Big Six, o Bayern é o time mais forte da Alemanha. E as pessoas devem ter visto lá que a parte da manhã tem jogos bem chatinhos, né? O Real Madrid, que passou um aperto, assim, vamos ser sinceros aí, o Real Madrid. Deixa eu só pegar o nome do time lá. Eu conheço o time, eu já joguei algumas vezes no FIFA contra eles, né? O Clube Bruges chegou a fazer 2-0 no primeiro tempo e o Real Madrid precisou de gols do Sérgio Ramos e Casemiro, mostrando também um pouco da ineficiência desse ataque. Que depende desse time, que depende de um zagueiro e de um volante para empatar esse jogo, né? E também teve a expulsão do Ruud Vormer aos 84 minutos, foi 1 minuto depois o Casemiro marcou seu gol. Agora vamos aqui falar primeiro do mais chocante, o 7-1. Porque o Tottenham não tem jogado um bom futebol neste ano, né? Ele começou a liga com um jogo muito duro. Assim, duro assim, o resultado ficou 3-1, mas não era para ser um jogo duro. O Aston Villa, foi 3-1 o Tottenham em cima do Aston Villa, perdoe a confusão aqui. E o Aston Villa começou ganhando o jogo, o Tottenham demorou até os 70 e poucos para virar, né? E muito por causa da atuação brilhante do Harry Kane. E também esqueci o nome lá do lateral que estreou lá, né? O Tottenham que fez o gol de empate lá, mas foi um jogo muito duro pro Tottenham, que não era para ser. Aí depois foi lá contra o City. Por mais que esse jogo tenha sido um empate, 2-2, o Tottenham só finalizou 3 vezes a meta. Fez 2 gols muito por falhas do Ederson, mas o Tottenham foi totalmente dominado nesse jogo. E depois perderam para o Newcastle em casa. Sim, perderam para o Newcastle em casa. O Newcastle que acabou de tomar 5-0 do Leicester. Empataram em 2-2 com o Arsenal. O Arsenal não está numa fase muito boa. Aí fizeram uma boa vitória contra o Crystal Palace. Aí na primeira rodada da Champions, eles empataram com o Olympiacos em 2-2. Isso, se não me engano, abriram 2-0 e levaram um empate. E o Olympiacos jogando melhor. Eu posso estar enganado aqui além dos gols, mas o Olympiacos lá fez um jogo melhor que o Tottenham e ainda assim merecia mais a vitória que o time inglês. Aí na última rodada lá da Premier League, levaram 2-1 do Leicester. Esse jogo fora de casa, mas ainda assim perderam e levaram uma derrota inacreditável com o time da 4ª divisão, o Colchester United. Olha o nome do time, parece marca de colchão, Colchester. E perderam lá, foi empate no tempo normal, que já é ruim, e perderam de 4-3 nos pênaltis. Terceiro a Southampton, 2-1. Mas agora tomando um 7-2 do Bayern, o Gnabry marcou 4 gols, Lewandowski marcou 2, se não me engano, e o Kimmich marcou 1, né? Do lado do Tottenham, o Son marcou, né? Pra você ter ideia, o Tottenham começou ganhando o jogo, é isso que é irônico, né? O Tottenham começou ganhando o jogo, 3 minutos depois o Kimmich marcou o gol de empate. Mas daí pra frente, né, foi 7-1, desde do gol do Tottenham pra frente, 7-1, futebol pobre, o Bayern teve mais de quase 60% da posse. Não, parece muito, assim, parece estar equilibrado as estatísticas, 19 chutes do Bayern, 15 do Tottenham, mas a gente vê o 7-1 do Brasil e Alemanha, eu acho que o Brasil finalizou até mais que a Alemanha. E aí a gente vê, né, e o time do Tottenham fez mais faltas, teve até mais escanteios, porém tem muitas falhas defensivas, o que permite que o Bayern atropelasse, né? Não é uma temporada muito boa do Tottenham. Eles ficaram sem sofrer gols em quantos jogos essa temporada? Só contra o Crystal Palace e contra o Colchester. Mas eles empataram contra o Colchester e o Crystal Palace foi 4-0, um bom jogo. Porém, já são várias falhas defensivas do time de Maurício Pochettino, que parece ter um futebol que está regredindo. Não é o mesmo Tottenham que ano passado, sem Harry Kane, conseguiu eliminar o Manchester City da Champions. Aquela eliminação do Ajax, que eles venceram o Ajax, se deve mais ao futebol do Lucas Moura, que começou no banco. Começou no banco, né? Os técnicos têm um preconceito com o cara. Que isso? Ele é cristão, gente. É um cara evangélico. O cara não deve ser uma pessoa ruim assim, não, para os caras ficarem tratando ele mal. Principalmente o Tite, que nem sequer convoca, prefere convocar Gabriel Jesus, que tem aí um desempenho pífio para a seleção. Ele é um jogador assim que tem potencial, mas até agora não apresenta futebol para a seleção, principalmente pelas atuações dele na seleção. Ficou mais de 600 minutos sem marcar um gol. E o Lucas não tem uma única chance. Merecia.
E aí a gente vê aí o Tottenham de novo, mesmo cara tendo feito os 3 gols que lhe garantiram a vaga na final, ele começou na reserva na final. E aí o Pochettino falha de novo nas escalações e o Tottenham sofre esse vexame enorme. E aí não tem o que reclamar. Vai ter que mudar alguma coisa nesse time, né? Tem que reclamar sim, né? Mas tipo assim, não tem como falar assim, isso aconteceu por uma coisa. Não dá pra culpar. Não tem que culpar. A culpa é do Pochettino. O time é muito forte. Ele trouxe reforços. Era pra estar jogando futebol de primeira, mas já apresenta fragilidades desde o segundo turno da Premier League do ano passado. Tanto o Tottenham, quanto o Arsenal, quanto o Chelsea também. E tem mais um time no Big Six aqui que eu... Nossa, como é que me escapa, né? United, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Esses 4 times ano passado fizeram um fim de campeonato pavoroso. O Chelsea se deu bem, que foi o que menos perdeu, porque todos eles no final perderam muitos jogos, empataram, venceram um pouco e só o Chelsea ficou uma vantagem de 26 pontos do segundo colocado, né? Acho que foi 25, 72 para o Chelsea, 97 para o Liverpool. E os outros times ainda mais para trás. O Tottenham ficou em quarto porque deu sorte que o Arsenal levou um 3-0 do Wolverhampton, não conseguiu jogar um futebol bom no final do campeonato. Já era um favorito para vencer para ir à Champions League o Arsenal, mas ele fez derrotas bobas. E o Tottenham, que talvez não era nem para estar na Champions se não fosse o desempenho pífio do Arsenal e o desempenho pífio do Manchester United ano passado, agora tá aí passando um vexame. Só marcou um ponto, e vamos aqui ver a classificação deles na fase de grupos, né, que a gente tem que ver. Ele tá em terceiro lugar com 1 ponto, o Estrela Vermelha tem 3, eles venceram o Olympiacos hoje. Na verdade ele tá em quarto, né, porque não faz sentido ele estar na frente do Olympiacos, porque o saldo de gols dele é muito pior. Ele tá em último lugar no grupo, tá a 2 pontos da Estrela Vermelha, não é uma vantagem muito grande, mas com o futebol apresentado, deixa aí sérias dúvidas da capacidade do Tottenham de avançar para as oitavas de final. Mas outro time que merece um destaque aí, e que está fazendo um vexame talvez até maior, porque tem um time muito superior, e por se tratar do maior time do mundo, eu não gosto do Real, tá? Isso daqui, eu sou mais fatos, né? Tem que jogar os fatos. O Real Madrid hoje empatou com o Clube Bruges. O Clube Bruges deu trabalho ao Real Madrid, na verdade mereceu até mais a vitória que os merengues, abriu 2-0 no primeiro tempo e levaram aí o empate, né? Levaram o empate, teve um cara expulso aí, tanto é que o Casemiro fez o gol depois da expulsão, mas não que isso tenha muita relação talvez na jogada, assim, talvez se mesmo que o cara tivesse lá não ia mudar muita coisa. Mas o Real Madrid tem apresentado um futebol até pior que o Tottenham, se levar em conta que o Real Madrid tem um elenco muito bom, né? Eles conseguiram segurar um empate em 0-0 com o Atlético de Madrid semana passada. Desde aquele meu vídeo, eles tiveram 2 vitórias sem tomar 3 jogos sem tomar nenhum gol. Mas volta a apresentar falhas defensivas. É que eu falei. Esse time do Real tem sofrido gols em todos os jogos. Aí venceram o Sevilha por 1-0, um resultado muito bom. O Sevilha é um time forte. Venceram o Osasuna por 2-0. É um time mais fraco, mas é uma vitória boa pro futebol que tinha apresentado. O Atlético, ele segurou um empate com o Atlético de Madrid, foi bom. Então até que assumiram a liderança do Campeonato Espanhol, mas eles estão ali 1 ponto à frente do Granada, 1 ponto à frente do Atlético de Madrid. O Barcelona está 2 pontos atrás, a Real Sociedad também e o Sevilha também, né? O Sevilha perdeu 2 jogos nas últimas 3 partidas, né? Aí tá, tipo assim, nos times que estão brigando por alguma coisa neste momento, o Villarreal ali com 11 pontos, o Valência com 9 aí, bem difícil dele entrar nessa briga, mas assim, o Villarreal e o Valência eu coloco dentro porque são times com uma carga financeira um pouco maior que os demais, e uns times com um pouco mais de história, né? Já brigaram mais à frente. Mas o Real aí tá na liderança provisoriamente, não sabe se vai durar muito tempo. Não é uma liderança incrível, 7 jogos marcaram 12 gols, que é pouco, muito pouco. Sofreram 6, a defesa parece ter tido uma grande evolução nos últimos jogos, tá sem tomar gols 3 últimos jogos, mas o ataque continua devendo, né? O Real que já marcou 106 gols no campeonato, que é uma média de praticamente 3 por jogo, tá aí com a média de 1,70, uma coisa assim, que pro campeonato espanhol é fraco, pro time que ele tem. Por isso ainda tem muito o que ser feito. Pro Real Madrid voltar ao nível que estava há 3 anos atrás.
Mas no momento ainda fica devendo muito. E hoje a partida do Lucas Vázquez pavorosa, jogou muito mal. Hazard ainda não se entrosou nesse time. Tá longe do futebol que ele apresentava no Chelsea. E não tem muita desculpa para falar, esquema, esse tipo de coisa. Não pode ser um jogador como o Hazard, com 100 milhões, não pode ser jogador só de esquema, né? Tem que ser um cara que se adapte bem. E o Zidane tá fazendo um trabalho errado com o Hazard. E é curioso, para quem sonhava, um sonhava com outro, sonhava em ser treinado pelo Zidane, o Zidane sonhava em treinar o cara. E até agora isso não tem dado muito certo, né? E uma nota aqui para deixar uma coisa bem curiosa: o melhor ataque do campeonato espanhol não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é o Atlético. O Atlético de Madrid, na verdade, só marcou um gol por jogo, né? Um ataque fraquíssimo para quem tem Diego Costa e João Félix. É o Villarreal com 18 gols. Isso mesmo, 18 gols. Mas já sofreu 11, né? Ele não é a pior defesa, o Betis já sofreu 15, mas o Betis também marcou 10, né? E isso mostra aí um pouco de como fazer muito com pouco, né? O Villarreal marcou 5-1 no Betis na última rodada, venceram 2-0 o Valladolid, 3-0 o Leganés. Realmente impressionante até agora a campanha do Villarreal. Para quem quase caiu ano passado, né? É realmente impressionante. Eles empataram com o Granada em 4-4 também, né? Vamos ver se eles mantêm esse nível de futebol até o fim do campeonato. Vai falar, mas a defesa tomou muito gol. Mas o Villarreal, gente, é um futebol mais ousado, que parte mais pra cima. Eles batalharam bastante contra o Barcelona, acabaram perdendo o jogo, mas, é o Barcelona. E ainda assim, arrancaram o empate do Real Madrid. Estão apostando no futebol interessante, né? Não sei se volta aos tempos do Pellegrini, que o Villarreal foi segundo colocado, brigou ali, foi semifinal de Champions, mas é legal aí ver o Villarreal se recuperando, né? E marcando 18 gols em 7 jogos, uma média muito alta, realmente impressionante, quase de 3 por jogo. Gente, por esse vídeo é isso, o vexame do Tottenham tem que mudar. E o Real Madrid também, por mais seja líder no momento, não tem mostrado um futebol para estar lá na frente. Ele só está lá porque o Barcelona e o Atlético de Madrid também ainda não se encontraram nesse campeonato, né? 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Atlético, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas para o Barcelona. Quando esses dois times se começarem a se encontrar, e a tendência é que eles se encontrem melhor, o Barcelona até agora não está jogando com o Messi 100%, né? O Real Madrid deve ser engolido se não melhorar rápido. Até agora não tem apresentado um futebol para ser líder do campeonato espanhol. Mas vamos ver como a questão se desenrola até o final desse primeiro turno para analisar aí melhor como está a campanha dos grandes do futebol europeu. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo. Eu devo falar amanhã de alguns jogos de Champions também. Até amanhã.